Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai falar sobre o apartheid na África do Sul, dando sequência lá àquelas nossas aulas sobre a segregação e movimentos por mudanças sociais, né? Então vocês podem ver aí, tá o título da aula, né? Bom, primeira coisa para entender todo esse processo é a gente lembrar, pessoal, do imperialismo na África, né? Que aconteceu aí principalmente no século XIX. Então o que nós temos? Está aí o mapa da África, vocês estão vendo. Então tem aí as regiões correspondentes a cada domínio territorial europeu dentro da África. Então vocês podem ver que tem Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica, né? O que interessa para a gente é a Inglaterra, aquela região vermelha ali. Por quê? Porque a Inglaterra, pessoal, ela vai ter um domínio sobre a região a partir do momento em que ela se interessar pela descoberta dos diamantes que vai acontecer lá no fim do século XIX, né? Só que para isso ela vai ter que enfrentar os Boeres, né, que são os descendentes de holandeses, né, que viviam na região. Bom, então tá aí uma gravura atribuída à guerra. Então Inglaterra e Holanda, os descendentes de holandeses vão se enfrentar, e o objetivo é esse: a Inglaterra quer esses diamantes, e aí vai acabar conseguindo, tá? Então ela derrota esses descendentes de holandeses. Bom, quando a Inglaterra derrota esses descendentes de holandeses ali na região, poucos anos depois vai se formar a União Sul-Africana, tá? Que tem como primeira bandeira essa daqui que vocês estão vendo, tá? Então tá lá uma referência à Inglaterra, e aí o brasão representando as quatro comunidades ali que se juntaram, né? Então você tem Transvaal, Cidade do Cabo, Orange e Natal, são essas quatro aí. Bom, o que vai acontecer então? Então você tem essa mistura inicial aí, né, desse povo branco, né, que vai ser de descendentes dos holandeses, mas comandados aí pela Inglaterra, né, e a população negra ali, que vai acabar sendo dominada por esses povos europeus, né. Bom, essa então foi a primeira bandeira. Aí nós temos a segunda bandeira, que será essa daí, né, que vocês estão vendo. Bom, o que acontece, pessoal? Então, o que vai se iniciar aí na África é, desde o começo, um domínio dos brancos sobre os negros. E aí vão começar a fazer várias regras de separação, que lá na frente vão ser conhecidas como apartheid, né? Então, assim, nós temos a questão aí de terras que poderiam ser só dos brancos, e uma minoria aí das terras, né? Uma menor parte das terras para os negros. Nós vamos ter proibições de passagem dos negros por lugares que eram dominados pelos brancos. Eles vão ter que ter um passe para isso. Então cada vez mais a segregação vai começar a tomar conta aí das relações entre brancos e negros, tá? Os brancos aí tendo mais poder econômico, mais poder político, né, para determinar o destino dos negros. É isso que vai acabar acontecendo aí desde o começo da formação desse território. Bom, então nós temos essas bandeiras aí, tá, com a União Sul-Africana sendo formada. Bom, só que desde o começo também, que vai acontecer, os negros eles vão formar uma organização, que é o Congresso Nacional Africano, CNA. E aí nós temos a bandeira, né, que é um congresso aí, uma congregação aí que vai lutar contra esta separação, né, e vai lutar pelos direitos dos negros, né. É isso que vai acabar acontecendo aí desde os anos 10, né. Em 1912 o Congresso Nacional Africano foi formado. Bom, foram se passando as décadas, pessoal, e aí em 1948 se forma realmente o apartheid, né, que é esse regime de segregação. Então o que acontece, pessoal? Vejam só essa cena aqui. Então aqui mostra, né, do lado esquerdo aí vocês estão vendo, são os negros subindo, e aí está escrito ali, ó, no Europeans only, né, ou seja, somente não europeus. Do outro lado, Europeans only, ou seja, somente europeus. Então você tem essa separação. Então brancos de um lado, negros do outro, né? Então você escadas para brancos, escadas para negros, escolas para brancos, escolas para negros, transporte para brancos e transporte para negros. Então vai ter essa separação completa, né? Então você vai ter todos os lugares ali da África do Sul sendo demarcados, né? Então você não tem mais você não vai ter uma livre circulação, né? Quando você fala dos negros ali, eles vão ter várias restrições, né? Então vai chegar até o ponto de terras só poderem ser compradas pelos negros em algumas regiões determinadas pelos brancos, né? Vão ser os bolsões ali que vão ser
determinados, né? Então uma separação cada vez maior. Então tem, por exemplo, essa outra foto aqui. Todas essas fotos eu vou colocar ali, como sempre, no crédito das imagens, né? No próprio comentário da publicação, né? Na descrição. Vocês vejam aí, ó. De um lado, aí do lado esquerdo, você vê pessoas brancas, do lado direito, pessoas negras, né? Então assim, você tem demarcado os lugares para brancos e para negros em qualquer esfera aí do convívio social na África do Sul aí com o Apartheid, tá? Então, pessoal, o Apartheid ele vai ser bastante pesado, né, nessas relações sociais. Bom, o que vai acontecer? Em 1960, né, os protestos aí contra o Apartheid eles vão chegar a um ponto bastante relevante, né? E aí nesse momento aí vai ter o massacre de Sharpeville, né? O que vai acontecer? Sharpeville vai ter um massacre porque os negros, mais de 20 mil pessoas ali, vão protestar contra a questão do passe que eles precisavam para entrar nas regiões de brancos, né? E o que vai acontecer? Eles vão protestar e aí a polícia vai reprimir, né? Então, estima-se ali que 69 pessoas morreram nesse massacre, né? Então, assim, já havia outros protestos acontecendo anos antes, mas o massacre de Sharpeville vai ser marcante, né? Bom, o que vai acontecer é que um jovem rapaz aí, chamado Nelson Mandela, vai ser preso pouco tempo depois, tá? Em 1962. Por quê? Ele fazia parte do Congresso Nacional Africano. O Congresso Nacional Africano tomou parte nestes protestos aí de Sharpeville, e o Nelson Mandela vai ser procurado depois e vai ser preso, né? Bom, o que vai acontecer? 2 anos depois dele ser preso, né? Então, portanto, em 1964, ele vai ser condenado à prisão perpétua. E aí a acusação vai ser de que ele fez sabotagem, né? E a outra acusação é de que ele queria fazer com que potências, outros países, invadissem a África do Sul. A acusação de sabotagem ele assumiu realmente, né? Mas a segunda acusação ele nunca assumiu, né? Então foi isso que acabou acontecendo. Bom, então nós temos a prisão do Mandela, né? Então aqui tem uma foto do Mandela quando ele era jovem, tá? Então Mandela foi preso, né? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Mandela na cadeia, né? Vai acontecer de que os movimentos não param, né? Então em 1976 vai acontecer um movimento que é o de Soweto, né? Ficou famoso, né? Bastante conhecido na época, porque o movimento de 60 ele já tinha dado visibilidade para a questão do apartheid na África do Sul, e a ONU passou a olhar mais para isso. E vários outros organismos internacionais, a comunidade internacional começou a olhar para a África do Sul, mas em 76 foi mais ainda, né? Então por que teve esse protesto do Soweto? Então tá aí uma imagem. Foram estudantes, né? Milhares de estudantes que saíram às ruas para protestar contra a imposição do Afrikaner no ensino, né? O que é o Afrikaner? O Afrikaner era a língua dos brancos, né? Principalmente dos descendentes de holandeses, né? Que eram que realmente mais mantinham o regime do apartheid. Então, os estudantes negros não queriam a imposição do Afrikaner, né? Então, o que acontece? Seria ali, para eles, o fim, né? De qualquer possibilidade assim, de chegar ao alcance de uma educação, de um ensino, enfim. Então, eles vão protestar, né? O que vai acontecer? Vai ter uma repressão muito forte em relação a esse movimento. E aí o que vai acontecer? A polícia vai falar que teve 95 vítimas, né? Mas na verdade o movimento lá, do Congresso Nacional Africano, e também outros movimentos ali que participaram vão dizer que os números são bem diferentes, né? Que foram mais de 500 vítimas, né? Então assim, tem uma foto aqui desse menino que chama Hector Petersen, que correu o mundo na época, né? Então tá aí ele sendo carregado, né? Porque foi uma foto muito marcante. Isso realmente chamou a atenção dos organismos internacionais, né, nessa época para a África do Sul, tá? Então
começou uma pressão forte aí sobre o regime da comunidade internacional. Só que é o seguinte, essa pressão que vai acontecer sobre o apartheid vai enfrentar a resistência de dois países aí na virada dos anos 70 para os 80, que vão ser Estados Unidos e Inglaterra, tá? No início dos anos 80. Por quê? Porque, pessoal, o que acontece é que os Estados Unidos, com Ronald Reagan, que era presidente aí em 80 para frente, ele vai classificar o regime da África do Sul como um regime necessário para ele na Guerra Fria, né? E vai classificar, por exemplo, Mandela como terrorista. Da mesma forma, Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Inglaterra, também vai ter esse mesmo posicionamento do Ronald Reagan, né? Então nós temos que lembrar o seguinte, que ali no mundo, na época, tem a Guerra Fria, né? E a Guerra Fria, o alvo de Estados Unidos e Inglaterra é a União Soviética, né? Então, assim, o que acontece? O Ronald Reagan, ele inicia uma nova fase da Guerra Fria. Então, retoma a corrida armamentista, né, contra a União Soviética, né? Por outro lado, os soviéticos vão fazer o quê? Vão começar a apoiar os movimentos do terceiro mundo, né? Então, os líderes do terceiro mundo vão começar a receber apoio soviético, né? O apoio político, o apoio, claro, público, né? Então, Mandela vai ser uma dessas pessoas que vai ser apoiado, né? Então, o que acontece? É o cenário da Guerra Fria, que a gente não pode perder de vista que estava acontecendo, né? Só que o que vai ocorrer, pessoal? Quando nós chegamos ali em 85, vai ter uma reviravolta. Por quê? Porque é justamente o ano que o Gorbachev vai decretar ali a Glasnost e a Perestroika, que basicamente era abertura e transparência, que era a ideia de que a União Soviética ela iria mudar sua política. E a partir disso vão começar a se aproximar dos Estados Unidos e os ânimos vão se arrefecer, né? Ou seja, vão se aquietar um pouco mais, vão se acalmar. E aí dessa forma, pessoal, os Estados Unidos eles vão mudar um pouco sua política também. Então, como vai ter aí esse esfriamento aí na Guerra Fria, a União Soviética vai começar a fazer com que se olhe de uma forma diferente para a África do Sul. E aí, o que vai acontecer? A pressão da comunidade internacional já era forte, né? Já pediam a soltura do Mandela, né? Antes mesmo lá da prisão perpétua, lá em 64, ser decretada, já se tinha uma pressão para que isso não acontecesse, e agora isso vai aumentar. E aí, pessoal, cada vez mais vão pedir a soltura dele. E aí, em 89, o que vai acontecer? Em 89 vai acontecer de chegar o Frederic de Klerk, um novo presidente aí na África do Sul, que vai aproximar aí mais os interesses da África do Sul em geral, assim, em relação a Mandela. Por quê? Porque já em 89 a pressão era tão grande que a África do Sul começou a sofrer embargos econômicos, principalmente de Inglaterra e Estados Unidos. Então a situação ficou muito complicada, né? Porque são países importantíssimos aí no cenário internacional. A África do Sul estava sendo muito prejudicada pela manutenção do apartheid, porque essa era a justificativa para o boicote à África do Sul. E aí, pessoal, Frederic de Klerk vai acabar se aproximando do Mandela. E aí, em 90, o Mandela vai ser solto, tá? Então, quando o Mandela foi solto, o que vai acontecer? O Mandela, recebido ali com muito carinho pela população negra, né? Como um grande líder, vai acontecer dos dois, pouco tempo depois, em 93, serem indicados para o Nobel e vencerem, né? Então o Nobel da Paz foi para os dois. Bom, e aí, o que vai ocorrer é que em 1994, Mandela junto com de Klerk vão concorrer às eleições. Mandela como presidente e de Klerk como vice. E aí vai acontecer a vitória do Mandela. Tá? Então isso aí é uma foto do Mandela na época da campanha, em 94, e aí ele vence. Tá? A partir da vitória do Mandela, vai se iniciar uma nova fase, as regras do apartheid vão ser todas abolidas, né? O apartheid vai ser abolido,
Então toda aquela questão de separação dos negros e brancos, a separação de quem pode comprar terras em determinados lugares, vai acabar essa separação, né? Então a segregação vai ser eliminada, o apartheid vai ser extinto a partir da chegada do Mandela ao poder, né? Um fato interessante é que antes do Mandela conseguir chegar aí nas eleições, teve um plebiscito na África do Sul, que esse plebiscito quem votou foram os brancos, para decidir se ia acabar o apartheid, aliás, se iam ser permitidas as eleições, né, a partir do fim do apartheid ou não. E aí a maioria ali que votou a favor do término, né, dessa proibição dos negros de votarem, né. Então, pouco a pouco, todas as regras do apartheid foram sendo eliminadas, né, e aí a África do Sul entrou ali numa nova fase, em que os negros passariam a ser a maioria nas eleições, né. Então, e aí ficou assim até hoje. Então, pessoal, esse foi o fim do apartheid, esse regime aí que marcou a história do século XX, foi uma das grandes situações, né, históricas aí do século XX, um dos grandes processos históricos que teve seu fim aí em 1994, né, na virada para 1995, né. Então, pessoal, e aí o Mandela ia viver até 2013, né? Em 2013 ele acabou morrendo. Quando teve a Copa da África do Sul, em 2010 ele participou do sorteio lá das chaves, né? Dos grupos, enfim. Foi uma cerimônia ali marcante, né? E aí, enfim, essa foi a história dele, né? O Nelson Mandela foi advogado, né? Antes de entrar no Congresso Nacional Africano, ele pertencia ali a uma família que lhe deu condições, né, para fazer esse estudo, e advogou sempre em questão aí de defender os interesses dos negros na África do Sul, e acabou sendo uma figura emblemática aí internacionalmente, né, recebeu muitas homenagens na Inglaterra, né, nos Estados Unidos, foi uma figura importante do século XX, tá? Então, pessoal, basicamente era isso. Obrigado.